Caros alunos, tudo bem com vocês? Hoje, dando continuidade aos nossos estudos, abordaremos sobre capacitores, onde vamos estar tratando a parte introdutória do assunto, dados construtivos, princípio de funcionamento, abordando inclusive carga e descarga, e capacitância. Os capacitores, né? Antigamente eram chamados de condensadores, né? São bastante comuns no mercado, são componentes eletrônicos que possuem, nesse caso, duas placas metálicas paralelas, essa composição aqui. Por isso que o símbolo do capacitor tem se formado com dois traços aqui, paralelos. Essas duas placas é constituída de material condutor, armaduras, né? Que vamos verificar isso no slide posterior. E separada por um dielétrico, isolante nesse caso. Vamos agora abordar um pouco os dados construtivos. Nós temos aqui os dois terminais. Nesse exemplo aqui nós temos um capacitor não polarizado, por isso que eles não têm a polaridade positiva e negativa. Então nós temos dois terminais não polarizados, nesse caso. As duas placas que fazem parte do respectivo circuito aqui, terminal, e o dielétrico, que é o material isolante. As placas terminais são condutores, como foi colocado, e o dielétrico é um isolante. Falando um pouquinho mais detalhado com relação aos dados construtivos, nós temos aqui o terminal negativo. Nesse caso aqui, temos um capacitor polarizado, por isso que tem a polaridade positiva e a negativa aqui. E aqui nós temos internamente, que vamos ver no próximo slide, as placas e o dielétrico. Aqui conseguimos ver com mais detalhes. Aqui é o terminal negativo. Aqui nós temos o terminal positivo. Aqui são as placas, né, que fazem parte que são conectadas aos terminais. E aqui nós temos o dielétrico. Vamos agora falar um pouquinho sobre o princípio de funcionamento, né? Que, nesse caso, o capacitor vai armazenar carga elétrica no dielétrico, né? Então, essas duas placas do capacitor, mostradas nessa figura aqui, são eletricamente neutras, uma vez que existem tantos prótons, cargas positivas, como os elétrons também, carga negativa em cada placa. Nessa situação aqui, o capacitor aqui não possui carga ainda, não foi ainda, diríamos, energizado. Nessa situação aqui, vamos ter energização do capacitor. Vamos ligar a uma bateria aqui, uma fonte, né? Vamos fechar essa chave aqui. O que acontece quando fecharmos essa chave aqui? Essas cargas aqui, ó, vão ser atraídas para cá, para a placa B. Consequentemente, essas cargas aqui positivas aqui vão serem atraídas para a placa A. E esse movimento de cargas continua até que a diferença de cargas entre as placas A e B seja igual à tensão da bateria. Agora o capacitor está carregado. Isso, resumindo, vamos energizar aqui, vamos estar explicando aqui no instante, demonstrando, e ao energizar vamos carregar esse capacitor chegando a tensão igual à da fonte. Como nenhuma carga poderá cruzar a região entre as placas, nesse caso o capacitor vai permanecer, né, energizado, né? E como fazer para descarregar nesse caso aqui? Você pegar aqui e conectar um fio aqui, o que vai acontecer? Você vai descarregar o capacitor. Existem também algumas brincadeiras que são feitas por algumas pessoas que colocam o capacitor, carrega o capacitor e coloca sobre a mesa, sobre uma bancada. Finalmente vem alguma pessoa e é descarregado na própria pessoa, provocando até um susto à pessoa, né?
Vamos aqui agora falar um pouquinho sobre carga e descarga do capacitor. Como é que é? Existe essa animação aqui que demonstra bem como é que é feito a carga e a descarga do capacitor. Vamos mostrar aqui, nesse slide. Quando você energiza esse capacitor aqui, consequentemente, vamos voltar aqui, né? Quando você energiza esse capacitor aqui, ó, você obviamente alimentou ele, que ele está carregado. Aqui no nosso lado direito aqui, colocamos o resistor para fazer o quê? Para provocar a descarga dele. Ao fechar essa chave aqui, consequentemente, vamos ter aqui, ó, a descarga do capacitor. Dando continuidade à explicação com relação à carga e descarga do capacitor, temos esse vídeo aqui que demonstra bem como que é feito na prática. E posteriormente, né, teremos prática com relação a esse assunto aqui. A tensão da fonte que é alimentada nesse kit aqui de eletrônica, nós vamos ter 20,2, aproximadamente 20 volts. Nesse outro lado aqui, nós colocamos aqui um outro multímetro para medir a tensão aplicada no respectivo capacitor. E colocamos o resistor aqui para quê? Que ele não carregue e não descarregue tão rapidamente. Por isso que colocamos um resistor aqui. Vamos ver então o vídeo. O que acontece aqui? Quando energizamos aqui o circuito, vamos observar que aqui nós vamos ter 20 volts, né? E aqui esse capacitor está carregando, né? Demora um pouquinho. Se eu não tivesse nenhum resistor aqui, obviamente que ele seria carregado bem mais rapidamente. O objetivo do resistor é fazer isso aí, retardar esse carregamento. Ao desenergizarmos o circuito, observa-se que a própria fonte desenergizou, foi desligado e gradativamente a tensão que está sendo aplicada no capacitor está decrescendo, ocorrendo o quê? O descarregamento do próprio capacitor. Feito isso, ao falarmos da carga e descarga do capacitor, vamos abordar um outro assunto que seria bem prudente, explicar o que seria capacitância, né? Essa unidade que é utilizado nos capacitores, né? Na realidade, é a propriedade que esse dispositivo tem de armazenar energia elétrica sob a forma de um campo eletrostático. Nesse caso é chamado de capacitância ou capacidade. O que seria capacitância, capacidade? Seria a relação, pessoal, entre a minha carga, certo? E a minha tensão, minha diferença de potencial. Pelo Sistema Internacional de Unidade, o capacitor tem a capacitância em farad, né? Em farad. A carga, nesse caso aqui, é em coulomb, né? E a tensão em volts. O farad é uma unidade de medida considerada muito grande para circuitos práticos. Então, o que acontece? Normalmente, são especificados em microfarad, nanofarad e picofarad. Normalmente, os capacitores vêm especificando nessas unidades. Vamos passar dois exemplos para vocês entenderem melhor essa relação entre capacitância, carga e tensão. Esse primeiro exemplo, nós colocamos aqui qual a capacitância de um capacitor que armazena 4 coulomb de carga com, nesse caso, 2 volts aplicados em seus terminais. Aplicando a equação, nós temos que a capacitância será igual ao quê? A divisão de 4 coulombs, que é minha carga, dividido pela tensão, que é 2 volts. Que vamos obter aqui, nesse caso,
2 farad. Passamos para o próximo exemplo. Nós temos aqui que pede para determinar qual a carga armazenada por um capacitor de 10 farads com 3 volts aplicado obviamente em seus terminais, e pede para determinar a carga. Então pegamos aqui os 10 farads multiplicando por 3 volts, nesse caso obtendo o valor de 30 coulomb. Bem, pessoal, por hoje concluímos as nossas atividades. Eu agradeço aí pela atenção e até a próxima aula.